Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. A geração de Jesus Cristo foi deste modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitarem. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 1, 18. São Cirilo de Alexandria. O que se pode ver na Santa Virgem acima das demais mulheres? Se Maria não fosse mãe de Deus, mas somente de Cristo ou do Senhor, como diz Nestório, não haveria nenhum absurdo em se permitir chamar mãe de Cristo a mãe de cada um dos homens ungidos. Mas somente a Santa Virgem, acima das outras mulheres, é conhecida e chamada pelo nome de Mãe de Cristo, pois gerou não um simples homem como nós, mas o Verbo de Deus Pai, encarnado e feito homem. Mas talvez responda Nestório: pensas tu que a Virgem tenha sido feita mãe da divindade? E também a isto dizemos que o Verbo de Deus nasceu da própria natureza de Deus, e sem princípio no tempo, é coeterno com o Pai. Nos últimos tempos, no entanto, o Verbo se fez carne, vale dizer, uniu-se a um corpo animado por uma alma racional. Por isso dizemos que nasceu de uma mulher segundo a carne. Esse mistério se assemelha, de certo modo, ao nosso nascimento. As mães subministram à natureza uma carne condensada que, paulatinamente, se vai perfazendo até a forma humana. Mas Deus infunde um espírito no ser vivo, e ainda que a mãe somente o seja do corpo terreno, ela é considerada e chamada mãe do ser vivo como um todo. Observamos uma coisa semelhante no nascimento do Emanuel, Deus conosco. O Verbo de Deus nasce na eternidade da natureza do Pai, mas porque assumiu uma carne fazendo-a própria, é necessário confessar que nasceu segundo a carne por uma mulher. Portanto, uma vez que ele é verdadeiramente Deus, de que maneira hesitará alguém em chamar a Santa Virgem de Mãe de Deus? Mas se disséssemos, como com Valentino, que o santo corpo de Cristo, formado a partir de uma matéria celeste e não da Virgem, como poderíamos entender que Maria é mãe de Deus? Contudo, o nome de sua mãe é acrescentado Maria. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 19. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 1, 19. Santo Agostinho. Descobrindo José que Maria estava grávida, ficou perturbado, porque a esposa que havia recebido do templo mesmo do Senhor e que ainda não conhecia é encontrada grávida, e, agitando-se, inquieto, discute e fala consigo mesmo: que farei? Denuncio-a ou me calo? Se eu a entregar, não me farei cúmplice de adultério, mas incorrerei em crueldade, pois sei que, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Se me calar, darei meu consentimento a uma má ação e tornar-me-ei príncipe do crime, juntamente com os adúlteros. Então, se calar é mal, e revelar o adultério é pior, liberá-la-ei do casamento. Ou, em outros termos, se somente tu sabes do pecado de outro contra ti e queres entregá-lo diante dos homens, não é corretor, mas traidor. Por isso, José, varão justo, tendo suspeitado que a esposa estava em tão grande desonra, com grande benignidade a poupou. De todo modo, a suspeita segura de adultério o atormentava. E, no entanto, como somente ele o sabia, não quis expô-la ao público, mas ocultamente deixá-la ir, querendo antes beneficiar a pecadora que puni-la. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Andando ele com isto no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele disse: José, filho de Davi,
não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 1, 20. São João Crisóstomo. Nota-se também a mansidão de José, que a ninguém revelou sua suspeita, nem sequer àquela de quem suspeitava, mas cogitava isso em seu interior. Não apareceu a José em clara visão, como aos pastores, porque era muito fiel. Os pastores, ademais, como eram rudes, necessitavam de uma visão clara. A Virgem também o necessitava, porque era a primeira que deveria ser instruída em tão grandes coisas. Semelhantemente, Zacarias necessitou de uma visão miraculosa antes da concepção de seu filho. Ao dizer-lhe, não temas, indica que José já então temia ofender a Deus, como quem tem em sua companhia uma adúltera, pois de outra maneira não teria pensado em deixá-la. Mas diz, não temas receber, isto é, mantê-la em tua casa, porque em sua mente já a havia deixado. Ou também, em meio à sua turbação, apareceu o anjo a José, para que se manifestasse a sabedoria deste justo, e que nisto mesmo encontrasse uma demonstração do que se anunciava, pois ao ouvir da boca do anjo o mesmo que ele pensava em seu interior, era sinal indubitável de que era enviado de Deus o que lhe falava, pois somente Deus sabe os segredos do coração. A narrativa do evangelista não admite suspeita ao dizer-nos que José sofreu o que é natural que sofra um esposo. A Virgem também afastou toda má suspeita, visto que seu esposo, que sofreu pelo ciúme, a tomou sob sua guarda e continuou em sua companhia depois de haver concebido. E se a Virgem não revelou a José o que o anjo lhe havia anunciado, foi porque não pensava que seu esposo a cresce, principalmente depois de este ter sido conduzido à suspeição. E o anjo anunciou o mistério à Virgem antes de conceber, para que não estivesse em contínua ansiedade, dizendo-o depois, uma vez que era muito conveniente que se encontrasse livre de toda preocupação aquela mãe que iria receber em seu seio o Criador de todas as coisas. O anjo não somente isentou a Virgem de toda mistura carnal e iníqua, como fez com que José visse que sua esposa concebeu por obra sobrenatural, não apenas afastando todo o temor, mas também acrescentando alegria, dizendo, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 1, 21. São João Crisóstomo. Como o que o anjo havia dito a José era a palavra maravilhosa que ultrapassava todo o pensamento humano e está acima das leis da natureza, confirma então a verdade de suas palavras, não só pela revelação do passado, mas do que ocorreria no futuro. Dará à luz um filho ao qual porás o nome de Jesus. Ou talvez ele tenha dito de modo indeterminado, para mostrar que ela o deu à luz para todo o mundo. Explica-lhe logo o admirável deste nascimento, porque Deus é quem envia desde o céu, pelo ministério de um anjo, o nome que haveria de ser atribuído ao menino. E este não é um nome qualquer, mas um tesouro de bens infinitos. E por isso o anjo o interpreta, sugerindo-lhe boa esperança e, a partir disso, induzindo-lhe a crer no que dizia. Pois inclinamo-nos com maior facilidade às coisas prósperas e com maior prontidão damos confiança às coisas felizes. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 22 a 23.
Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Comentário Mateus 1, de 22 a 23. São Jerônimo. Uma vez que no profeta é dito o seguinte: O mesmo Senhor vos dará este sinal. Isaías 7,14. Deve ser algo novo e maravilhoso. Se, contudo, como pretendem os judeus, quem há de partir é uma jovenzinha ou uma menina, não uma virgem, que tipo de sinal poderia ser este, uma vez que o nome, jovem ou menina, indica a idade, não a integridade? É certo que a palavra virgem se diz em hebraico betula, e que não está consignada na profecia, na qual está posto alma, que as versões, com exceção daquela dos 70, verteram por adolescente. Mas a palavra alma entre os hebreus é ambígua, significa adolescente e oculta. Portanto, alma não quer dizer somente menino ou virgem, mas uma virgem oculta e retida, jamais exposta aos olhares dos homens, mas guardada por seus pais com o maior cuidado. Também na língua fenícia, considerada derivada de fontes hebraicas, a palavra alma é com propriedade traduzida por virgem, e nosso idioma, o latim, a traduz por santa. E os hebreus usam palavras de quase todas as línguas. Não me recordo, por mais que lute com minha memória, de ter lido jamais a palavra alma com o significado de uma mulher casada, mas daquela que é virgem. E não apenas virgem, mas nos anos da adolescência, pois também uma velha pode ser virgem. Essa virgem, no entanto, estava nos anos da puberdade, certamente uma virgem, não uma criança muito jovem para se casar. O evangelista diz conceberá. O profeta, como quem prediz o que há de ser, escreveu receberá. O evangelista, como quem refere o sucedido, não o futuro, omitiu o receberá e colocou conceberá. Porque o que já tem, de nenhuma maneira poderá receber. Mas disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Os 70 e os outros 3 tradutores verteram, no entanto, semelhantemente, chamarás pelo chamarão, que aqui está escrito e que não está em hebraico, pois o verbo charatim, que todos traduziram por chamarás, pode traduzir-se também por chamará. Vale dizer que a mesma Virgem que conceberá e parirá o Cristo, chamá-lo-á de Emanuel, que é traduzido como Deus conosco. Mas deve-se saber que os hebreus pretendem que essa profecia diga respeito a Ezequias, filho de Acás, porque em seu reinado foi tomada a Samaria. Afirmação que não podem provar de modo algum, porque Acás, filho de Joatão, reinou sobre Judá e Jerusalém por 16 anos, a quem sucedeu o reino de seu filho Ezequias, aos 23 anos de idade, e reinou sobre Judá e Jerusalém por 29 anos. Como, pois, a profecia feita a Acás no primeiro ano de seu reinado poderia referir-se à concepção e ao nascimento de Ezequias, uma vez que este já tinha 9 anos quando seu pai Acás começou a reinar? A menos que digam que o 6º ano do reinado de Ezequias, no qual a Samaria foi tomada, chama-se infância do seu reino, não infância de idade, algo que até aos tolos é patentemente forçado e excessivo. Um judaizante dos nossos sustenta que o profeta Isaías teve 2 filhos, Jazube e Emanuel, e que Emanuel nasceu de sua mulher, a profetisa, como figura do Senhor e Salvador. Mas isto é pura fábula. Deve, pois, entender-se o que se diz a Acás nesse sentido. Casa de Davi, esse menino que nascerá da Virgem seja chamado agora Emanuel, porque os eventos mesmos te demonstram, provavelmente libertada dos 2 reis inimigos, que Deus que tem
te tem presente consigo, mas depois será chamado Jesus, isto é, Salvador, porque salvará todo o gênero humano. Não te admires, portanto, casa de Davi, com a novidade de que a Virgem dê à luz Deus, que tem tão grande poder que, mesmo havendo de nascer daqui a muito tempo, te livra agora só por haver sido invocado. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 24 a 25. Ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa Maria, sua esposa. E, sem que ele a tivesse conhecido, deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 1, de 24 a 25, São Jerônimo. Mas Euvídio, com supérfluo esforço, afadiga-se para mostrar que o verbo conhecer deve referir-se antes à cópula, que é o conhecimento, como se alguém já o tivesse negado ou se as inépcias que refuta pudessem ser conjecturadas em algum momento por pessoa prudente. Ele pretende, depois, ensinar-nos que os advérbios donec e usque significam tempo determinado, depois do qual se realiza aquilo que, até então, não se realizava, como sucede nesta passagem. E, sem que ele a tivesse conhecido, deu à luz um filho. Aqui vê-se, diz Euvídio, que José a conheceu depois do parto, e que esse conhecimento era adiado apenas pelo nascimento do filho. E, para provar-nos tal afirmação, acumula uma multidão de exemplos das Escrituras. A resposta é fácil. Nas Escrituras, a frase "e sem que ele a tivesse conhecido", o mesmo que os advérbios donec e usque, tem duplo sentido de acordo com o contexto. No trecho citado, as palavras "e sem que ele a tivesse conhecido" referem-se, como o mesmo Euvídio observou, à união conjugal, sem que ninguém duvide que possam referir-se muitas vezes a um simples conhecimento do objeto, como no capítulo 2 de Lucas. Ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o advertissem. Lucas 2,43. Assim também os advérbios donec e usque significam, com frequência, tempo determinado, como Euvídio faz notar, mas muitas vezes também tempo indefinido, como o seguinte: até à vossa velhice eu sou. Isaías 46:4. Pode inferir-se daqui que depois de terem envelhecido, Deus deixará de ser o que era? O Salvador diz no Evangelho: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 27:20. Logo, depois que o mundo acabar, não estará ele mais com os seus discípulos? O apóstolo diz: é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15:25. Por acaso, depois que aqueles estiverem debaixo de seus pés, deixará de reinar? Compreenda, pois, Euvídio, que o escritor sagrado não escreveu senão aquilo que, caso não fosse escrito, poderia ser matéria de dúvida, sendo que o resto foi deixado à nossa inteligência. Segundo esta regra, o evangelista nos indica aquilo que poderia despertar escândalo, isto é, que ela não foi conhecida por seu marido até o parto, para que, com maior razão, compreendêssemos que não foi conhecida após o parto. Em suma, pergunto a Euvídio: por que José se absteve até o dia do parto? Responder-me-á: porque havia ouvido o anjo dizer que o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Logo, aquele que teve uma fé tão grande no sonho que não ousou tocar sua esposa, é crível que, depois de ter ouvido os pastores, visto os magos e presenciado tantos milagres,
se atrevesse sequer a aproximar-se daquela que era templo de Deus, sede do Espírito Santo e mãe do seu Senhor? Porque o evangelista diz seu filho primogênito, Lucas 2,7. Suspeitam alguns, de modo muito perverso, que Maria teve outros filhos, porque dizem que não se chama de primogênito, senão o que tem irmãos, sendo que é costume das Escrituras não chamar de primogênito a quem seguem outros irmãos, mas o que nasceu primeiro. Além disso, se por primogênito se entendesse aquele ao qual seguem outros irmãos, os primogênitos não seriam devidos aos sacerdotes antes que outros filhos tivessem nascido.